Oi pessoal, boa tarde, estamos aqui na Atuavecast. Vou me apresentar aqui para a Renata, sou Tobias, trabalho no setor da Codorna, sou diretor da Vicame aqui no Nordeste e participei da sala da Codorna. Estamos lá promovendo, Renata, uma sala exclusiva para a Codorna. Nosso fundador da Vicame palestrar. Ele abriu a nossa sala com uma palestra falando da fundação, todas as suas características, dificuldade que ele teve para fazer surgir a genética Vicame, né, no Brasil. E na ocasião ele citou também a nossa filial aqui no Nordeste. Desde o ano passado consolidamos ela e ele deu essa explanação de aspecto geral e posterior eu falei. Posterior também palestrei, trazendo as perspectivas e as oportunidades de mercado, também no setor da Codorna, desde o aspecto geral no Brasil, suas características, mas também evidenciei as características do Nordeste, nas suas particularidades e pontuei algumas oportunidades, né? Interagir com o público para ver se a gente levantava e induzia, né, futuros criadores de codorna para suprir a necessidade desse setor que tão bem vem crescendo e tem sua relevância hoje perante a avicultura, perante todos os outros setores. Aí hoje minha manhã foi assim. E você possa falar também da sua participação. Interessante, né? Eu tenho um amigo que criou codorna e a gente tem uma certa dificuldade de entender, né? Na avicultura, a gente tem pouca experiência, né? Tem poucas pessoas com pouca experiência para atuar na codorna e realmente é um setor que demanda realmente técnico, empresas, incentivo para o local, porque a gente tem os criadores, mas às vezes até quem trabalha com avicultura que não tem essa experiência não consegue, né? Não consegue ajudar ou não consegue ampliar o campo de trabalho. Então eu acho que foi muito boa a iniciativa do Atuave de trazer, né, mais esse tema, mais essa sala para fortalecer a atividade no Nordeste. Parabéns. Gostaria de ter participado, de ter conhecido um pouco mais. Bom, meu nome é Renata César, eu sou médica veterinária, eu trabalho na Fibro, sou coordenadora de território, faço Norte e Nordeste, né, para avicultura. Temos o nosso parceiro aqui no Nordeste, que é a Multiave, né, trabalha junto com a gente. E a Fibro é uma empresa que tem o ramo de agentes coccidianos e promotor de crescimento. Nós temos aditivos eubióticos, né, para a qualidade intestinal e também temos a linha de vacina. E hoje, para o Atuave, a gente veio conversar um pouco sobre coccidiose, que é um tema antigo, mas que está sempre demandando, a gente está falando, porque acaba sendo problemas que acontecem por falta de manejo, por uma questão de ambiência, por algum problema de matéria-prima. E apesar da gente ter moléculas muito interessantes e eficazes para fazer o controle da coccidiose, às vezes ele não consegue ser muito eficaz até por desconhecimento de como é que são as classes, quais são as classes que eu posso utilizar. E um conceito que a gente trabalha, que já é antigo no mercado, é de rotacionar essas moléculas. Então, hoje, as empresas de frango de corte, elas usam programas diferenciados. Eu uso 6 meses um programa com um tipo de molécula, outros 6 meses eu coloco outro programa, né? Eu troco a classe justamente para evitar que a gente tenha uma redução da sensibilidade desses protozoários aos agentes. Só que, e aí a gente tem situações que você pode fazer 3 programas, 4 programas, 12 programas anuais. O que a gente vem conhecendo no mercado e descobrindo, e a literatura vem trazendo aqui, as eméries que circulam no país, elas têm reduzido a sensibilidade delas para esses anticoccidianos, para essas drogas. Então, quando você utiliza uma droga dessa por muito tempo, você acaba fazendo com que aquela coccidiose, aquela eméria acaba ficando resistente, né? Ou perde a sensibilidade. Então, o que a gente vai tratar hoje, chamar a atenção, nós temos moléculas diferenciadas e o importante de conhecer as diferentes classes da mesma forma que a gente usa um antibiótico, se a gente utilizar um antibiótico da classe do fluoquinolona e for trocar por outro da mesma classe, pode ser que não funcione. A mesma coisa ocorre com os anticoccidianos. Então, hoje a gente tem moléculas anticoccidianas, a gente tem vacinas e aditivos que ajudam a controlar. Mas
apesar de termos moléculas eficientes, nós temos 2 pilares importantes. Primeiro, eu tenho que reduzir os fatores predisponentes para que a coccidiose aconteça. Porque, querendo ou não, o frango está ali na cama, ele está por cima das fezes, e o que a Eméria precisa para se tornar infectante é só temperatura e umidade. É tudo que a gente tem dentro de um galpão de frango de corte, né? E o outro pilar é, primeiro eu tenho que controlar isso, né, que já não é fácil, e o outro pilar é, eu tenho que entender quais são as moléculas que eu tenho à disposição e como que eu monto um programa de forma que eu proteja ela por um tempo. Eu use, mas eu não desgaste aquela molécula. Então essa foi a nossa conversa hoje aqui no Atuave, chamar a atenção para isso, né? Perfeito, Anitta. E o produtor tem essa tendência, né, a criar não vou nem dizer uma resistência, mas criar um hábito de coloca a tecnologia, deu certo, ele fica de forma robótica e engessada usando aquilo ali. Isso, é como eu comentei, não está dando problema, né? A gente vê muito isso, eu estou usando um promotor de crescimento, a gente sabe que também precisa rotacionar, principalmente agora, que a gente está cada vez mais tendo poucas moléculas para usar, então a gente tem que proteger essas moléculas. Mas aí o produtor usa por 6, 7, 10 meses seguido, às vezes o pessoal de campo não consegue muitas vezes acompanhar pelas demandas que tem e não vê se está dando passagem, como a gente fala, né? Passagem daquela Eméria, passagem daquele Clostridium, que vai gerar uma redução do ganho de peso, uma piora na conversão alimentar. Então, às vezes, a gente tem a melhor molécula, a gente tem a melhor matéria-prima, mas a gente não tem um bom manejo, né? Então, a ambiência fica ruim, estressa o ambiente intestinal, né? A qualidade intestinal daquela ave, e aí ela acaba não tendo efeito. E o manejo é muito importante, porque se é uma medicação que vai via ração, aquela ave precisa comer aquela quantidade adequada. Você já está com o ambiente comprometido. Isso. Então, aquele anticoxidiano precisa chegar. Hoje, o maior problema que a gente tem é realmente da realidade de que alguns não querem mudar. Ou se muda para uma molécula de mesma classe. Então, ela está muito mais focada em trocar o nome do medicamento, né, o nome do produto, do que a classe em si. Aí, por isso que a gente defende uma rotação de fato. Não é rotar, mudar a droga, o produto químico, o nome comercial, mas você vê qual é o princípio ativo e você fazer, junto com o seu nutricionista, o seu veterinário, o seu zootecnista, um programa no calendário aí no ano de fazer uma substituição para você proteger essas moléculas. Perfeito. Tá aí, ó, a Atuave trazendo desde a novidade, né, integralizando e estreitando a relação com a codorna, suas particularidades e trazendo também tecnologia, né? Como bem Renata falou. Coisa importante. São os desafios, né, que a gente tem no frango de corte. Eu acredito que para vocês na codorna devam ser outros, né? Não sei se sanitários, não sei se nutricionais. Né? O que é que hoje para vocês é o maior desafio assim na codorna? Hoje o maior desafio para a gente na codorna seria os primeiros dias, a fase inicial. Assim como toda ave, um bom começo vai refletir no seu resultado lá na frente. E a codorna, por ela ser pequena, uma ave 7 gramas e meia, mesmo que ela esteja na sua plenitude, ela é uma ave frágil. E ali é muito sensível. Aí hoje é um dos pontos que mais a gente tem trabalhado para entregar uma ave boa na gaiola, uma ave boa na produção. Alguns produtores têm sido suficientes na parte de manejo, já têm se adaptado, já têm criado ferramentas ali para conduzir muito bem esse momento inicial. E também nós temos outros que ainda estão no processo de entender quais são os seus pontos de dificuldade, e a gente está fazendo esse trabalho a 4 mãos de construir essas ferramentas e bem conduzir para ter um sucesso melhor. Passou dessa fase, vai para a gaiola, a gente já tem muita coisa já definida, testada. A gente foi uma das coisas que a gente enfatizou. Por exemplo, a gente tem a parte de estrutura de equipamento, nutrição, sanitariamente, sanidade, na parte de manejo de aspecto geral já definido. E a gente tem a demanda muito crescente. O ovo de codorna, depois do ovo de galinha, hoje é o segundo ovo mais bem consumido na cadeia dos ovos.
E na parte, classificando ele dentro dos ovos especiais, também é o que mais é E é consumido. cultural aqui, a gente consome, né? Essa região de praia, né, de litoral, tem essa cultura. Exatamente. Deixa eu te perguntar, é curiosidade, na poedeira a gente fala, né, que você fazer uma boa recria, né, como você falou, vai impactar na produção, né? Então ter essa nutrição bem equilibrada também na codorna seja um fator importante, né? Isso. Sim, claro. Na codorna ela tem exigências bem específicas por ela ter um metabolismo bem dinâmico. Ela, por exemplo, o ovo dela representa 8% do peso corporal. Se compara na galinha, que é 3%. Ela é uma ave de muita exigência. Sim. Aí esse ajuste nutricional é fundamental, é precedente para ela ter bom resultado. E o bom, puxando ainda esse gancho que você levantou, a parte da codorna ela está muito bem ajustada a essessa exigências nutricional, bem como aplicada às tecnologias. Tecnologia feito essa que você falou nessa parte, ela se aplica muito bem na codorna. Por quê? Porque tudo que foi pesquisado, tudo que foi aplicado, ela respondeu muito bem. Que bom. Na parte dos aminoácidos, as enzimas, os ácidos, os óleos, né, os probióticos, né, esses anticrostantes, todas as tecnologias que foram colocadas nos outros setores, nas outras culturas, ela respondeu muito bem. Então, o conceito de fazer uma boa franga, como a gente fala na poedeira comercial da galinha, deve também seguir, né? Fazer uma boa franguinha, assim, uma codorninha, não sei como o termo, para ela responder bem na produção, né? Certamente é crucial, importante e é o que a gente alveja, né? É o nosso ponto de dificuldade inicial, mas é o que a gente mais trabalha hoje, mais busca solução junto do produtor. Bom. É isso, agradeço Tobias pela troca de experiência, muito bom conhecer um pouquinho mais da codorna, agradecer a oportunidade do Atuave estar aqui, a gente trocando um pouco mais de experiência com o pessoal de campo, né? Ter essa oportunidade da gente trazer a gente que roda muito, ter muito contato com o que faz do Brasil, a gente trazer e enriquecer a avicultura, a suinicultura, a cornicultura não, cotornicultura. Isso. Vou acertar. Local, né, na nossa região Nordeste. Perfeito. E aí agradeço. Prazer, viu? Obrigada. Prazer é todo meu, Renata. Muito obrigado. Desde já sinta-se convidada para o segundo horário participar da nossa sala. Obrigada. Vamos ter mais 3 palestrantes na nossa sala, relevantes ao setor da codorna. E também gostaria de agradecer a Atuave, né? A Atuave Cast, por criar esse momento aqui, que a gente possa estreitar esse trocadilho, né, esse feedback aí de tecnologia, do que está acontecendo aqui dentro. Então, meus agradecimentos e um abraço a todos. Obrigada.